vínculo com as pessoas, conquistando confiança, inspirando pessoas. E as pessoas se deixam ser liderado, têm prazer de ser liderado por uma pessoa dessa forma. Aonde o mesmo, quando ele tem essas qualidades, ele sabe se igualar ao outro e capacitando o outro sem o medo de ser traído, de alguém o prejudicar, puxar o tapete e por aí vai. Habilidades. Um líder que não influencia, esse não lidera. Já falei isso a semana passada. Habilidades de um líder. A habilidade é a qualidade de uma pessoa hábil, que revela a capacidade para fazer alguma coisa. O conceito de habilidade está intimamente relacionado com a aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Então, assim, me perdoe, minha garganta não está muito boa hoje. Um líder, ele... Deixa eu tomar um pouco de água aqui. O líder, para ser líder, ele precisa estar capacitado, ele tem que ter habilidade naquilo que ele vai fazer. Então, assim, é uma pessoa que tem aptidão para cumprir as tarefas que foi colocado em suas mãos. Infelizmente, as pessoas abraçam a posição de liderança, mas o mesmo não tem aptidão, não está qualificado, não tem essa habilidade. E o que acontece, em vez de ajudar a instituição ou a organização, né, a corporativa, acaba que prejudicando uma equipe, os colaboradores, chão de fábrica, entre outros também, né? Ele não desenvolve ninguém e acaba que, em vez de cooperar, acaba afugentando as pessoas da igreja, entristecendo. Muitos casos de pessoas que saíram da igreja por causa de certos tipos de líderes, eles não contribuem com que o departamento qual ele lidera cresça. É aquele departamento raquítico, parado, é um departamento que não se tem espaço para mais ninguém, só o líder que tem a oportunidade, que fala, principalmente no culto intitulado com o departamento. Então hoje é o culto do meu departamento, eu sou líder. Eu pego a maior fatia do bolo, do tempo, e fica para mim. Eu saúdo a igreja, eu dou testemunho, às vezes eu canto, eu dou uma palavra de início e por aí vai. Quando vai ver, o tempo passou e aqueles liderados de tal departamento ficou assim, vendo o tempo passar e, nossa, as pessoas talvez até se preparou um louvor, preparou a mensagem, aguardou, ansioso, esperando, e no final da conta, as pessoas ficaram frustradas. E dentro das igrejas, tem muitas pessoas frustradas, por quê? Eles se qualificam, se preparam, cantam hino, ensaiam, e chega na igreja, decorou versículos, e no final da conta, essas pessoas, elas não obtiveram oportunidade. Por quê? Foi por falta de tempo? Ou será que o líder ele não soube ainda administrar o tempo, se organizar, saber colocar numa lista as pessoas de antemão que vai ter oportunidade, procurar, principalmente hoje em rede social, existe esse grupo de departamento, onde ali existe um bate-papo para estar se alinhando, para que no momento do culto já tenha tudo já preparado. Mas infelizmente existe um despreparo quanto a isso. Então, um líder que não tem aptidão para estar num determinado departamento ou liderando um departamento de uma instituição corporativista,
acaba que prejudicando em vez de ajudando, né? Às vezes é uma pessoa que ela, por exemplo, eu gosto de falar muito da escola bíblica dominical, porque é uma área que eu gosto, uma área que eu me vejo. Então, assim, tá lá no departamento de escola bíblica dominical, mas, ou que seja, das irmãs, mas não tem projeto. É igual eu comentei essa semana no curso de formação de obreiro, né, capacitação de obreiro, a respeito de evangelismo. As igrejas não têm um projeto para evangelizar. O único método que elas usam é o evangelismo de panfleto, entregar papel. Entregou o papel na caixinha do correio, ou de uma pessoa que está passando ali, entrega, Deus te ama, Jesus te ama. E assim, não existe uma preparação, um desenvolvimento de equipe para evangelizar, mas um evangelismo mesmo, aonde pode entrar, desde que a pessoa dê a permissão, orar pela pessoa, pelo enfermo, expulsar demônio, a pessoa está ali qualificada, talvez para ensinar ou confrontar qualquer tipo de heresia que vem contra a palavra. A pessoa tem um cronograma de evangelismo, de uma programação, de um projeto, Dia das Mães, dia de finado, de final de ano, e tem entre N formas de se evangelizar, projetos onde se desenvolve coisas criativas, mas o povo, eles estão parados, ainda vivendo aquele pensamento de liderança antiga, e não aceita, às vezes, uma opinião. Eles querem fazer do jeito deles, porque eles estão no cargo da liderança. E assim, não tem rotatividade, eles estão ali há mais de 10, 15, 20 anos, e numa cadeira cativa, e fazendo o que eles bem entendem, e muitos pastores, eles em algumas igrejas, eles são também rotativos. E o mesmo, eles não querem sair deixando ninguém chateado, ferido, magoado, e querem sair com uma boa impressão, com uma boa imagem, sem ofender, sem magoar ninguém, criando vínculo ali com os líderes que ele já recebeu na congregação. O mesmo sabe que os tais líderes que estão nos departamentos são líderes defasados, que não têm capacidade para estar exercendo tal função, mas fica mais conveniente deixá-los do que tirá-lo e gerar ali talvez um atrito, um problema, e de repente esse pastor vai ser transferido para uma outra congregação e deixou ali talvez pessoas naquela congregação chateadas. Então é melhor deixar do jeito que está do que arrumar problema. Determinado nível de aptidão de destreza, no caso cognitivo. É uma pessoa que tem uma inteligência emocional, uma cosmovisão, habilidade dos 5 sentidos e uma formação curricular. Infelizmente, a gente vai ver que tem pessoas que ela não sabe nem o que é cognitivo, o que é cosmovisão, o que é inteligência emocional, acaba que fazendo as coisas pelo hábito ou pelo impulso e não sabe procurar se qualificar nessas áreas. E assim, a gente sabe que dentro das igrejas, os líderes, eles trabalham com vários tipos de pessoas. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, são pessoas extrovertidas, tem o tímido, tem pessoas que são imperativas, e cada um são taxados de alguma forma. Às vezes, as pessoas, por ela desconhecer os tipos de personalidade ou os tipos de problema que as pessoas estão passando, acabam que, em vez de abraçar essas pessoas, procurar um vínculo e de alguma forma poder ajudar, no final da conta, acaba que afugentando das igrejas. Muitas igrejas fecharam, bateram a porta, outras estão com poucos membros, templos vazios, muitos fiéis não estão mais nas igrejas por, às vezes, não serem aceitos, não serem compreendidos. E aqui a gente vai ver que um líder ele precisa saber lidar com pessoas que têm doenças da alma,
doenças mentais, doenças de diversas formas. Você sendo um líder, você tem que ser amigo dessa pessoa e tem que ter uma certa proximidade. A depressão é uma doença que afeta milhões de pessoas e ela cada vez mais está dentro das igrejas evangélicas. Muitos cristãos acreditam que a depressão é um sinal de falta de fé. Então, as pessoas é taxada de alguma forma que é pecado ou influência maligna e que basta a pessoa orar, se arrepender, buscar a Deus de fato e de verdade, que aí elas vão serem curadas. E alguns líderes não têm essa visão. Essa visão simplista, equivocada, pode agravar os sofrimentos dos que sofrem com esse transtorno e afastá-los da ajuda profissional adequada. A depressão é uma condição complexa que envolve fatores biológico, psicológico, social e espiritual. Eu falo assim que uma pessoa, quando ela vem falar que está com depressão, a pessoa ela tem que, o que for abordar essa pessoa, tem que perguntar se ela sofreu alguma perda, está passando pelo momento de luto, se perdeu talvez o namorado, o casamento, se foi diagnosticado com uma doença de morte, né? A pessoa está ali condenada, que não tem mais cura, e a pessoa entra numa certa depressão. Mas quando isso não é, a pessoa não tenho nada disso, acaba que você vai ver que por trás de tudo isso, pode sim que seja uma depressão espiritual, algo maligno está colocando a pessoa nessa situação, né? A Bíblia relata casos de personagens que passaram por um momento de angústia, tristeza e desesperança, como foi o caso de Jó, Davi, Elias e até mesmo Jesus. Isso não significa que eles eram fracos ou infiéis, mas sim que eram humanos, sujeitos a adversidades da vida. A igreja deve ser um espaço de amor, de esperança, compaixão para os que estão em sofrimento. Só que, infelizmente, a gente vai ver que muitas das vezes dentro das igrejas as pessoas estão sofrendo calada. Elas não encontram apoio, talvez até abriu a boca para buscar um determinado apoio, só que não achou ali dentro das igrejas, porque muitos líderes não estão com essa visão. Eles têm uma visão simplória e acaba que, em vez de abraçar essas pessoas e ganhá-las para Jesus, a obter a cura e a libertação, acaba que afastando essas pessoas da igreja. Uma das questões mais relevantes na atualidade é a saúde mental dos fiéis que frequentam as igrejas. Muitas vezes as pessoas que sofrem de algum transtorno psicológico não encontram apoio ou compreensão das comunidades religiosas e acabam se sentindo isoladas ou culpadas. Por isso é importante ter um gráfico que mostre a prevalência das doenças mentais no meio das igrejas e quais são os fatores que influenciam essa situação. Um gráfico possível seria o seguinte: doença mental, percentual de fiéis afetados, depressão, que causa dentro das igrejas, que estão dentro das igrejas segundo essa pesquisa. 15% dos fiéis eles possuem depressão. Ansiedade, 20% dos fiéis têm ansiedade. 5% transtorno bipolar, aquela pessoa que um dia chega na igreja cumprimentando todo mundo, sorrindo para todo mundo, e outro dia ela está chutando as cadeiras, banco e não tem diálogo com ninguém. Esquizofrenia, 2%. E 8% são outros problemas que aqui não foi relatado, de doenças mentais dentro das igrejas. Esse gráfico foi baseado em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Psicologia e Religião, em parceria
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A pesquisa foi publicada na revista científica Psicologia e Religião em 2022 e contou com a participação de 10.000 fiéis de diferentes denominações cristãs do Brasil. Os dados mostram que as doenças mentais são bastante comuns entre os que frequentadores das igrejas e que há uma necessidade de maior conscientização e acolhimento por parte dos líderes e dos membros da comunidade religiosa. Então a gente vê aqui que é um caso, é uma coisa que está acontecendo, não é uma coisa da mente, assim, eu acho, eu deduzo que alguém dentro da igreja está com problemas mentais, de saúde emocional. Existe e infelizmente as pessoas elas fazem pouco caso desses problemas que existem. Além disso, o gráfico também indica que existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o risco de desenvolver uma doença mental, como é o nível de desenvolvimento na igreja, o tipo de doutrina seguida, o apoio social recebido, entre outros. Então a gente vê que muitas igrejas não oferecem nenhum tipo de apoio social. É simplesmente um lugar onde eles chegam na igreja e tem ali uma liturgia, como toda igreja tem, e encerrou ali essa atividade, não existe um gabinete pastoral, um aconselhamento pastoral, não existe uma ajuda, um acolhimento para essa pessoa. E acaba que essas pessoas, elas se sentindo sozinha no meio da multidão. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas, em vez de sair da igreja curada, elas saem piores do que entrou, né? Então isso serve de alerta para as lideranças, serve de alerta para os pastores, para os líderes de departamento. Vocês ficarem atentos aos seus liderados, assim também como as empresas, né? Não é diferente. Onde existem líderes, pessoas que lideram pessoas, né? Esses fatores podem ser explorados em mais detalhe em um texto complementar ao gráfico. Lideranças e problemas emocionais são temas que se relacionam de forma complexa e desafiadoras nas organizações. Um líder precisa ter inteligência emocional para lidar com as suas próprias emoções e dos seus liderados. Então, um líder que não tem essa inteligência emocional é uma pessoa automaticamente desequilibrada, que nem eu falei na aula passada. É uma pessoa que está apta a trabalhar com sistema, com software, resolver problemas de matemática, mas não consegue ser confrontado ou contrariado. Se alguém pergunta alguma coisa e de repente essa pessoa não estiver no bom humor, esse líder responde com uma resposta ríspida e acaba que virando uma briga entre líder e liderado, e no final da conta esse líder que não tem inteligência emocional torna-se uma pessoa propício a ser rancoroso.